A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com as graças de Deus para falar da graça de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado os nossos trabalhos, que tem acompanhado nossos estudos, que tem compartilhado as nossas mensagens. Que Deus continue os abençoando. Olha, irmãos, é muito importante você ficar até o final, assistir todo esse vídeo. É muito importante para que você tenha o melhor entendimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante também para que o YouTube reconheça que o nosso trabalho está sendo relevante e leve essa mensagem, indique essa mensagem às mais pessoas que venha, porventura, pesquisar aí na internet, está aí por acaso na internet, e assista nossas mensagens aí. Eu creio que você já está vendo aí, né, o tema aí do nosso estudo nessa noite. Eu não sei que hora que você vai estar aí assistindo aí esse vídeo, né? E nem ontem, nem aonde. Olha, mas eu vou estar lendo aqui. Se estamos em pecado, Jesus vai ter que morrer novamente. Se nós estamos em pecado, nos dias de hoje, Jesus vai ter que morrer novamente. Ou seja, é necessário que o seu sangue será derramado outra vez. Olha, eu fico imaginando, eu não quero aqui falar mal de quem ainda frequenta uma denominação religiosa, mas eu fico imaginando o estrago que o sistema religioso faz na mente das pessoas. Que estrago ele faz na mente das pessoas, que faz com que as pessoas não crêem mais no que está escrito aqui. Mesmo que as pessoas estão vendo ali, está escrito ali, eles não aceitam. Parece que repugna aquilo dali e não aceitam. Infelizmente. Infelizmente. Por isso, eu me sinto assim cada dia mais animado para deixar essa mensagem. Para que um dia alguém possa assistir e acompanhar, pegar aí a sua Bíblia e ir acompanhando. Eu sempre faço esse pedido aí, para quem assistir meus vídeos aí, acompanhe. Vê se o que eu estou falando está em linha com a graça, está em linha com a palavra. Eu sempre peço isso daí. As pessoas que comentam aí nossos vídeos, às vezes eles nem assistem o vídeo todo e já entram com certos comentários. E a gente faz, eu já fiz algumas perguntas a um abençoado aqui no Facebook. Ele recusou responder. E assim tem acontecido muitas vezes, quando a gente depara com alguém no sistema religioso, a gente faz algumas perguntas, não temos resposta. Porque não tem resposta, a não ser crer no que está escrito. Se está escrito, gente, temos que crer. Essa mensagem é de uma forma bastante especial para você que ainda está dentro de uma denominação religiosa. Por que eu falo isso? Porque muita gente que já conhece a graça de Deus, assim como eu conheço, já tem noção do que eu estou falando. Então, eu peço que você pegue sua Bíblia e acompanhe na leitura. Olha, as pessoas que estão no sistema, algumas delas sabem o que é graça e o que é lei. O que é a antiga aliança, o que é nova aliança. As pessoas não sabem. Na antiga aliança, o sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos pecados, seu primeiro, e depois para os do seu povo. E nada se purificava sem o derramamento de sangue. Nada se purificava sem o derramamento de sangue. E com essa ideia do derramamento de sangue, nos veio também a ideia de fazer esse vídeo aqui,
nessa noite, né? Se estamos em pecado, Jesus vai ter que morrer novamente. Por quê, Ivan, que ele vai ter que morrer novamente? Porque o sistema religioso diz por aí que estamos em pecado. E Jesus morreu e levou os pecados do mundo. De quem? Meu? Seu? Não! Nós já nascemos depois da cruz, nós já nascemos sem pecado, porque nós estaremos falando aqui nessa noite o que era pecado. O que era pecado? Não é o que falam por aí. Mas fazer coisas erradas é errado? Sim, lógico que sim. Olha, eu peço a você que não assista esse vídeo sem a sua Bíblia. Que não assista. Pegue ela aí e acompanhe a leitura. Pegue a Bíblia e acompanhe na leitura. Não, para que não fique só nas minhas palavras, para que não faça questionamentos infundados. Faça isso, ok? Eu vou fazer uma leitura aqui e depois a gente vai comentando durante isso daí. Eu creio que o vídeo hoje vai ficar um pouco comprido, mas paciência. A gente tem paciência para muitas coisas aí. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, do 1 a seguir. Olha o que está dizendo. Eu não vou ficar comentando muito aqui agora para evitar que o vídeo fique longo. Olha aqui, Hebreus 9, verso 1 a seguir. Ora, a primeira aliança, está falando da primeira aliança, também tinha preceitos e serviços sagrados e um santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia ao altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, que floresceu e as tábuas da aliança e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Não falaremos agora pormenorizadamente. Estou lendo, viu? Não estou comentando ainda. Verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo, presta atenção, entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, e uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Prestem bastante atenção. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Isso aqui é uma oportunidade, eu vou fazer um vídeo a respeito dessa passagem aqui. Enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido, ou seja, enquanto aquilo ali, o Espírito Santo não manifestava nas pessoas. Não vou falar disso agora não, mas presta bastante atenção que aqui está falando acerca de o oferimento de sacrifício de sangue para remissão de pecado pelas transgressões que os judeus praticavam. Coisas essas que nunca se aperfeiçoou. Hebreus 9, 9. E isto é uma parábola para a época presente. Não a nossa, presente a nossa. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício. Embora estes, no tocante às consciências,
seja ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, este sacrifício, eles não aperfeiçoavam aqueles que praticavam cultos. E nem, se nem o que praticava, ele aperfeiçoava, imagina os outros. Porque primeiro, o sacerdote entrava e oferecia sacrifício pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. Vamos continuar aqui. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseado somente em comidas e bebidas, e diversas ablações impostas até o tempo oportuno de reforma. Olha, agora eu vou entrar na segunda parte, aonde nós começamos a falar acerca do mais perfeito sacrifício, o sacrifício único, aquele que Cristo, né, derramou o seu sangue para a remissão dos pecados, em que muitas pessoas aí não acreditam, ainda falam, eu estou em pecado, mas eles nem sabem o que é pecado. Eles nem sabem. Mesmo que ele está vendo ali que Cristo levou o pecado, fala de muitos. Por que de muitos? Por que de muitos? E não de todos, né? Porque ele estava levando o pecado dos judeus. Em Mateus 24, 15, 24, eu acho que é isso mesmo, ele fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os gentios não estavam sem Deus no mundo, separados das alianças. Então, por isso que é de muitos, não é de todos. Porque os gentios não tinham lei. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem lei, não tem com que punir. Os passarinhos, eles não têm lei para que possamos puni-los. Então, é assim que funciona. Então vamos agora entrar na segunda parte aqui, da nossa leitura, do nosso estudo, que começa aqui em Hebreus 9, verso 11. Olha aqui, nós já lemos aí até o 10. Agora começa uma parte bastante interessante que diz assim, mas vindo Cristo, não é vindo no futuro, ele já veio, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação. Percebe-se que o tabernáculo, agora que Jesus é sacerdote, não é feito por mãos de homem como o sacerdote anteriormente falado aqui, nesse vídeo. É bem diferente. Verso 12. Nem por sangue de bode, olha aqui. Nem por sangue de bode, ou seja, ele não ofereceu sacrifício de sangue de bode. Presta bastante atenção. Eu peço que se alguém, um dia, assistir esse vídeo, e essa pessoa faz parte de uma denominação religiosa, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. E isso ele efetuou uma eterna redenção. Então não tem como eu falar que eu estou em pecado se eu nem nasci na antiga aliança. Eu já nasci na nova aliança. 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto mais purificação, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, se aquele sangue que o sacerdote oferecia para se purificar das obras mortas, não conseguia te purificar, o sangue de Cristo sim. O sangue de Cristo sim. Não vou entrar muito em detalhe aqui, para não evitar que a live vai ficar muito grande. Verso 15.
Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento. De um novo testamento. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Você está entendendo? Verso 15. Cristo é o mediador de um novo testamento. Para que, intervindo a morte, ou seja, quando ele morrer, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, remissão dos pecados, que havia debaixo do primeiro testamento, do primeiro pacto. Não é agora, não, é do primeiro testamento. Os chamados recebem a promessa da herança. 16. Presta atenção agora. Bastante atenção. Abra sua Bíblia, Hebreus 9, verso 16. Olha o que está dizendo. Porque onde há testamento, é necessário intervir a morte do testador. O que isso aqui está dizendo? Eu sou pai. Estou fazendo um exemplo aqui. Eu tenho várias casas, fazendas, e tenho tantos filhos. Antes de eu morrer, eu faço um testamento com quem vai ficar certas coisas. E esse testamento que eu fizer, ele só vai ter validade após a minha morte. Após a minha morte. Aí esse testamento é levado em juízo e é firmado ali, e é validado ali o que eu deixei ainda em vida. E o que está dizendo aqui? O que é que está dizendo aqui? Porque onde há testamento é necessário intervir a morte do testador. Em Mateus 26, 28, Jesus diz: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Esse testamento só passou a valer quando ele morreu. Mas, infelizmente, o sacerdote continuou indo ao templo e oferecendo sacrifício. Por isso que em Mateus 24, verso 2, Jesus falou assim, ó, derrubarei esse templo, não vou ficar pedra sobre pedra. Porque enquanto aquele templo ali estava de pé, onde eles ofereciam sacrifício, estavam de pé, eles continuariam praticando essas obras mortas. Eles continuariam praticando as obras mortas. Em Daniel 9, verso 24 a seguir, já havia essa profecia que o templo seria derrubado, que ia ser colocado um fim nas transgressões, porque ali eram transgressões que eles praticavam ali dentro daqueles templos. Então, Hebreus 9, 16, porque onde há testamento é necessário intervir a morte do testador. Ou seja, quem era o testador de Mateus 26, 28, senão o Messias? As pessoas ainda não entenderam isso. No sistema religioso, eles não entenderam isso. Eles acham que Jesus está ali ensinando comer. Não! Ele está anunciando o Novo Testamento. Para a remissão, e o sangue dele ia ser derramado também para a remissão de pecados. Aí, um certo abençoado fala que está em pecado. Aí eu perguntei para ele, você é do diabo? Ele falou, não, pois a palavra de Deus diz que quem peca é do diabo. E nós estaremos lendo aqui ainda nessa noite. Não sou eu que estou inventando. Está na palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Hebreus 9, 17. Porque o testamento só tem força onde houver a morte do testador. É tudo aquilo que eu falei anteriormente. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que acontece? Fizeram esse livro chamado Bíblia e colocaram, antes de Mateus, Novo Testamento. Não é ali o Novo Testamento. Não começa ali. O Novo Testamento começa com a morte do testador. E se não respeitar essa separação, as pessoas vão ficar cometendo coisas erradas aí até hoje. E falando que está na graça. Falando que está na nova aliança. Porque lá está escrito no Novo Testamento.
Mas não basta estar escrito. Basta estar de fato na nova aliança. Basta de fato. Verso 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Ou seja, o primeiro testamento não foi consagrado sem sangue. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. O sangue dos bodes. De tudo aquilo lá que não... né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão não há remissão. Ou seja, as pessoas estão dizendo que está em pecado. As pessoas que estão dentro do sistema religioso. E se a palavra de Deus disse que a remissão do pecado é através do derramamento de sangue, a remissão eterna. Se a remissão de pecado eterna é através do derramamento de sangue de Cristo, e alguém fala que está em pecado ainda nos dias de hoje, Cristo vai ter que morrer de novo. Cristo vai ter que morrer de novo. O sangue dele vai ter que derramar de novo, porque a remissão do pecado é através do derramamento de sangue de Cristo, do sangue de Cristo. A remissão dos pecados é através do derramamento de sangue dele. Por isso, é muito importante que essa mensagem chegue aí ao ouvido de alguns irmãos que não estão na graça de Deus e acham que está. A mensagem vai ser lançada. Agora, quem vai fazer a conversão para a graça é o Espírito Santo de Deus. 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestes com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens. Não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Figura do verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro. Porém, o mesmo céu. Para agora comparecer. Para agora, não é hoje não. Naquela época. Por nós perante a face de Deus. 22. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora não é hoje, naquela época que ele morreu. Agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Volta a dizer, abençoado, se você está dizendo que está em pecado, que você tem pecado, você está dizendo, Cristo, você tem que vir morrer de novo, derramar seu sangue de novo. Porque está bem escrito aqui, Hebreus 9, 26, vou ler de novo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Será que você está querendo que Jesus padeça muitas vezes? Desde a fundação do mundo? Porque desde a fundação do mundo, eles tentavam se purificar através de sangue de bodes, de novilho, através de sacrifício, que nunca conseguiu. Mas aqui, Hebreus 9, 26, está dizendo, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na época que ele morreu, agora, na consumação do século, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então as pessoas estão dizendo aí, as que falam que está em pecado, você tem que morrer de novo, porque eu estou em pecado. Está dizendo assim, quando você diz que está em pecado. Vamos continuar aqui a leitura. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos. Por que de muitos e não de todos? Já expliquei anteriormente aí. Era dos judeus. Né? E os gentios não estavam debaixo de lei.
aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Hebreus 10, 26. Olha aqui o que está dizendo. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, se você diz que está em pecado, não vai haver mais sacrifício pelos seus pecados. Porque o sacrifício já foi feito uma vez. Ele não vai. Jesus já fez o seu sacrifício. Vou ler de novo, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, Jesus não vai morrer novamente por pecado de ninguém, não. Se você está aí esperando ele remir os pecados de você, que o pecado é através de derramamento de sangue, isso jamais vai acontecer. Vamos continuar aqui. Olha aqui em Levítico como que funcionava. Eu vou só ler, não vou comentar aqui não, entendeu? Eu vou só ler. Olha como que funcionava as tentativas da purificação através de sangue no Antigo Pacto. Como que eles tentavam se purificar, se aperfeiçoar no Antigo Pacto. Levítico 16, verso 7. Também tomará ambos. Leia anteriormente, abençoado. Eu estou pegando aqui porque ele é muito extenso. Leia todo o capítulo aí. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Bode emissário que levava lá os pecados do pessoal lá, né? Verso 10. Mas o bode sobre que caiu a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja, o bode que vai levar o pecado do pessoal, que nunca levou, de fato, com perfeição. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Ou seja, vai fazer uma oferenda ali por si e pelas suas casas, das transgressões, dos pecados que eles cometeram. E degolará o novilho da sua expiação. Verso 12. Tomará também um incensário cheio de brasa e fogo do altar da direita do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá incensário sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incensário cobrirá o propiciatório, que está sob o testemunho, para que não morra. Ou seja, a coisa ali, apesar de não se purificar, mas era muito sério. Era muito sério, ou seja, era uma coisa que permitida pelo Criador, pelo Senhor dos Exércitos. E tomará, verso 14, tomará o sangue do novilho com o seu dedo e espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes. 7 vezes é uma perfeição. 7 vezes. O número 7 na palavra de Deus é perfeição. 7 vezes o sangue com seu dedo. Verso 15. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo. Está vendo? E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa da imundícies, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, não é de nós brasileiros não, e de todos os seus pecados. É assim que eles faziam na tentativa de se livrar do pecado, se purificar do pecado. E assim fará para
e assim fará para a tenda da congregação que reside com ele no meio das suas imundícias. Levítico 16, 20. Olha o que está dizendo aqui. Vamos lá. Levítico 16, 20. A seguir. E havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então fará chegar o bode vivo. O que entendemos aqui é que o bode da expiação, ele não era sacrificado. Somente o bode que era oferecido aqui ao Senhor, sim, para que para que haja um derramamento de sangue na tentativa da remissão dos pecados. Verso 21. E Arão porá ambos a sua mão sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Ou seja, ele punha a mão sobre a cabeça daquele bode e fazia ali a confissão dos seus pecados, de todo o povo, e enviava esse bode da expiação ao deserto, na tentativa de purificar das transgressões, das imundícias e dos pecados, coisa que só foi feito com o Messias lá na cruz do Calvário. Olha, abençoado, como nós dissemos aí, já está aí no vídeo, o tema, né, do nosso vídeo. Se estamos em pecado, Jesus vai ter que morrer novamente. Por que que eu disse isso? Porque as pessoas estão insistindo em dizer por aí que ainda estão em pecado. Que ainda estão. Eles se preocupam muito com isso aqui, ó. Em Mateus 26, verso 28. Eles acham que Jesus está ensinando a comer pão e beber suco. Não. Preste bastante atenção. Qual era o objetivo do Messias aqui nessa refeição? Era uma ceia, mas não é santa ceia. Na verdade, era Páscoa, né? Era Páscoa, uma festa judaica. Em Êxodo 12, 43, você lê o Êxodo 12 lá que você vai ver as ordenanças da Páscoa. Olha o que está dizendo Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aí eu te pergunto, derramou ou não derramou o sangue para a remissão de pecado? De muitos. Eu não estou incluído nisso aqui, porque eu já estou na nova aliança, eu já estou no novo pacto. Eu nasci há quase 2000 anos depois. Então, isso aqui não me alcança e não alcança ninguém depois da cruz, depois do ano 70, depois do juízo de Deus que foi no ano 70. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. A gente já viu anteriormente aí que um testamento só tem validade com a morte do testador. E não tem validade enquanto o testador vive. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito, para a remissão do quê? Aí se você mostra isso daqui para uma pessoa do sistema religioso, eles negam. Como que eu posso negar uma passagem dessa? Porque está falando da morte dele, do sangue do Messias que seria derramado e foi derramado para a remissão do pecado. Se eu acreditar que eu estou ainda em pecado, esse sangue do Cristo aqui ainda não derramou. Ele vai ter que vir e morrer novamente pelo pecado. E pecado não é o que o pessoal está pensando aí. Ah, matar alguém na antiga aliança era pecado? Sim. Sim.
Matar alguém era pecado. Se prostituir era pecado? Sim. Mas nós não estamos debaixo de lei. E nós iremos falar isso daqui a pouquinho. Então, se você acredita que você está em pecado, então Jesus vai ter que vir e morrer novamente para você. Mas nós já vimos anteriormente aí que isso jamais vai acontecer. Jamais. Então é melhor você aceitar essa verdade que está na Escritura. Nós não estamos em pecado. Nós não estamos debaixo de lei. Olha o que está dizendo aqui, 1 João 3,4 a seguir. Olha o que está dizendo. Se você acha que você está em pecado e acredita no tal diabo. Eu não acredito. Para mim ele não existe, nunca existiu. Qualquer que pratica pecado, 1 João 3,4 a seguir, abre sua Bíblia aí. Qualquer que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado era a transgressão da lei. Os 10 mandamentos falaram, não matarás. É os 10 mandamentos. Não matarás. Hoje também não pode matar. É da antiga aliança. Não pode. Muitas coisas que não... Continua sendo. Os 10 mandamentos vale também para os dias de hoje. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás. Tudo isso aí estende eternamente. Não é porque Cristo é o fim da lei que isso aí não esteja prevalecendo nos dias de hoje. Então, 1 João 3,4, qualquer que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Romanos 10, verso 4, fala que Cristo é o fim da lei. Então, como que eu posso dizer que eu estou em pecado? Não tem como. Cristo é o fim da lei. Pecado era a transgressão da lei. 1 João 3,4. Qualquer que pratica pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Verso 5. E bem sabeis que ele, quem? Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. O nosso quem? Nos dias de hoje? Não. Por que não? Porque nós não estamos debaixo de lei. Aqui está falando do povo judeu, dos judeus. Eles sim estavam debaixo da lei. E na cruz, Cristo pôs fim à lei. Romanos 10, verso 4. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, se você está em pecado, você está dizendo, ele ainda não se manifestou ainda. É dessa forma. Quem pratica pecado é do diabo. Verso 8, 1 João 3, verso 8. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aí você diz aí, o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está fazendo aquilo. Aí você está falando assim, ele não se manifestou. Porque aqui está dizendo que foi para isso que ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, nós em graça sabemos que na cruz ele pôs fim na lei, e o diabo que ele aniquilou na cruz, o diabo que ele aniquilou na cruz era a lei de Moisés. Não vou entrar nesse detalhe não, porque isso é profundo. 1 João 3, verso 8, né? Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 Pedro 2,24. Para você que ainda diz que está em pecado. Especialmente para você. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo. Levando, não levará. Levando, não é levará. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Porque mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fosse sarado. Então, aqui está dizendo que ele levou. Não está dizendo que ele vai levar. Agora, a questão de fé. A fé não é de todos.
A fé não é de todos. Se você não crê, abençoado, paciência, uma hora certa, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai abrir seus olhos e você vai ver toda essa verdade e ver o quanto que você seguia enganado dentro de um local chamado igreja. É muito importante que você creia na palavra de Deus. Porque se você não crê na palavra de Deus e assistiu esse vídeo aqui, você vai estar ignorando a palavra de Deus quando você não crê nela. E quando você não crê nela, aí as coisas complicam. E quando você não crê que Jesus morreu e levou os pecados, você está dizendo assim que ele vai ter que morrer de novo, porque o pecado, a remissão dos pecados é com o derramamento de sangue. E isso já foi feito na cruz do Calvário. Então, não tem como isso acontecer novamente. Não tem como. Graças a Deus que não vai ter como. Mas eu te peço, creia no que está escrito. Acredita no que está escrito aqui, ó. Acredita no que está escrito aqui. Não precisa se preocupar comigo. Não estou aqui de terno e gravata, pedindo dinheiro, jamais. Mas estou aqui te trazendo uma palavra que está aqui na minha Bíblia, está na sua. Com certeza está. Peça o discernimento do Espírito Santo. Se hoje você não consegue aceitar isso, engolir isso que foi dito aqui, peça ao Espírito Santo de Deus que te abra o entendimento. Porque está escrito. Porque está escrito. E se você não consegue aceitar, é a mesma coisa quando você está com fome, mas infelizmente tem algo ali que você não desce. Então você tem que fazer um tratamento, sei lá, aí para você poder se alimentar. Tem algo ali que você se repune e recusa. E é assim que algumas pessoas se encontram, se repunando quando falamos acerca da graça de Deus. Não aceita. Mas eu sei que você, muitas das vezes, você não tem culpa. Porque a mente da gente, ela grava muitas coisas. E quando a gente vai ouvindo, grava aquilo dali, fica difícil sair da mente da gente. Só o Espírito Santo de Deus, para que limpe, para que abra os olhos do entendimento, e você conheça a verdade e caia na graça de Deus. Se essa mensagem, se esse estudo foi edificante para você, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, para que o YouTube aí reconheça que o nosso trabalho está sendo relevante. E assim ele possa indicar para mais pessoas aí tomar conhecimento dessa mensagem. Ok? Estamos ficando por aqui. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz.